Olá, tudo bem? Boas-vindas ao Prosa Acadêmica, um programa extraordinário. Nosso compromisso de manter você sempre atualizado nos fez a urgência de falar sobre um tema muito importante: coronavírus, o que é verdade e o que é mito a respeito desse assunto. Você não pode perder, não sai daí. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui dois ilustres professores da nossa casa, professores do UniCeub, a professora Maria Creuza Barros. Ela é biomédica, mestra em patologia molecular e doutora em biologia molecular. Boas-vindas, professora Creuza, ao Prosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui e dividir um pouco, né, as informações a respeito dos coronavírus. Boas-vindas. Nós estamos também recebendo o professor Bruno Milagres. Ele é biólogo, mestre em medicina preventiva e pós-doutor em biologia molecular. Boas-vindas, professor Bruno. Vamos falar um pouco sobre o que é verdade, o que é mito a respeito desse assunto, não é isso? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e, consequentemente, poder avisar todos, né, dessa questão do coronavírus. Está atuando bastante na mídia, eu acho que vale a pena essa discussão, né? E, logicamente, o CEUB tem que estar por dentro da atualidade para atualizar as pessoas com relação ao coronavírus. Isso não só para os alunos da área de saúde, mas para conhecimento geral, para a gente saber de fato o que é verdade a respeito desse assunto, para que a gente possa se proteger e talvez reduzir um pouco do pânico que tem se construído em torno disso, né? Professora Creuza, eu escuto muitas pessoas falarem sobre novo coronavírus. É um novo vírus, é uma mutação, um vírus que já existia, a gente já conhecia essa doença? Os coronavírus são vírus que infectam vários animais, na verdade. Com relação aos humanos, nós temos 7 tipos. Esse é o 7º, seria o terceiro que está causando problemas em humanos, né? Então, a gente tem aí uma nova cepa viral, né, que agora é diferente do que teve o SARS, que foi em 2002, do MERS, que foi em 2012, e agora está tendo esse novo problema com o coronavírus. É um vírus novo, mas que tem várias estruturas em comum com os outros coronavírus. É um vírus diferente do vírus que está presente na China? O vírus do Brasil é diferente do chinês, de outros países? Recentemente, né, nós conseguimos, então, fazer o processo de sequenciamento. Foi um grande avanço, inclusive, para a área da biomedicina, né? Sim. Os biomédicos participaram dessa pesquisa. Os vírus que foram encontrados aqui no Brasil, eles são diferentes em termos de genoma. E eles são próximos, né, de um que está presente na Alemanha e de um que está presente no Reino Unido, que são diferentes dos da China. Né? Então, realmente, o vírus vem sofrendo algumas alterações genéticas. Mas essas alterações, só completando a Maria Creuza, não vai tornar um vírus diferente na sintomatologia, na questão da letalidade, que possa preocupar, nesse caso, a população. Então, apesar de ser um genoma diferente, ele continua com os mesmos sinais e sintomas, com as mesmas características do vírus da China e com outros vírus de outros países. É mais uma importância de você poder rastrear da onde ele está vindo, que caminhos ele está percorrendo, mas em termos de sintomatologia é muito similar. São bem similares. Professor Bruno, você tocou num ponto muito importante, que é a respeito da taxa de letalidade do vírus. Tem se falado muito, as pessoas têm adotado inclusive posturas muito preocupantes com relação ao vírus, mas a taxa de letalidade é muito pequena, menos de 1% em alguns países. No Brasil não tem nenhum caso de morte por coronavírus. Nós não temos nenhum óbito ainda no Brasil. A taxa de letalidade na China em torno de 3%, e com relação aos outros agravos, é uma taxa de letalidade baixa. E tem que chamar a atenção que essa letalidade está relacionada principalmente a pessoas que têm comorbidade. Comorbidades são outras doenças, principalmente associadas ao sistema respiratório. Né? Então, essa letalidade, além de ser baixa, ainda está voltada para um grupo de pessoas, nesse caso idosos, que tem, nesse caso, comorbidades. Me parece que a taxa de letalidade, o agravo dos sintomas é muito menor nas crianças do que nos adultos. Isso é verdade? As crianças sofrem menos quando são infectadas? Ele tem se manifestado de forma mais grave em idosos, e aqui a gente tem que realmente ressaltar que idosos acima de 80 anos têm as manifestações realmente graves. Acima de 60 nós encontramos alguns casos, mas mesmo assim uma taxa bem baixa. E as crianças, ela tem um sistema imunológico, além de ser mais forte, o sistema respiratório dela não sofreu tanto processo de desgaste com outros problemas respiratórios, por outros vírus, outras bactérias. Então, assim, o sistema respiratório da criança é como se fosse uma proteção com relação a esse vírus. Os idosos já têm um sistema respiratório mais comprometido com relação à vivência dele no nosso dia a dia, né, tanto como micro-organismo, com relação também a agentes ambientalistas, nesse caso de tóxicos. Então, assim, é mais propício essa cronificação em idosos.
Entendi. Então quer dizer que, de forma geral, não há motivo para pânico. Inclusive, nós temos outras doenças, outros vírus que têm uma taxa de letalidade muito mais alta do que o coronavírus no Brasil. Zika, dengue, é isso mesmo? Inclusive, eu acho que a questão do pânico ela está sendo muito negativa, né? Porque ela está tirando o olhar sobre outras doenças que também estão numa situação, aí sim, estão numa situação bem grave aqui no Brasil, que não estão recebendo a devida atenção. Então, o coronavírus precisa de uma atenção? Com certeza, atenção, controle, fazer os exames, fazer a higienização. Mas hoje, nosso maior problema no Brasil é com certeza dengue, estourado de casos, né? Sarampo, que está voltando a ter casos e a transmissão é muito similar ao do coronavírus. E agora a influenza, né? Que com a mudança, né, da sazonalidade, a tendência é que venham os casos de influenza. E pelo menos nesse caso a gente vai ter aí um adiantamento da campanha, que vai ser agora final de março. E esse pânico do coronavírus é mais a questão, nesse caso, a gente for analisar, é uma questão da influenza. Então, assim, as profilaxias, os meios de prevenção que a gente está fazendo para o coronavírus é para a influenza. E nós já passamos por vários surtos de influenza no Brasil. E se a gente for analisar, álcool em gel, evitar aglomerações. Então, assim, são coisas que a gente acaba utilizando para a influenza, que o brasileiro já se acoplou disso. Né? Então, ele está acostumado todo ano de ter a campanha da influenza, que trata a mesma campanha do coronavírus. Então, não tem essa necessidade desse pânico todo, esse alarme todo, né, para o coronavírus. E aí, como a professora Maria Creuza colocou, a gente poderia ter um alarme maior para outros agravos que o Brasil tem, que é uma grande preocupação, o número de casos de dengue que só vem aumentando, os casos de sarampo que estão voltando. Então, isso para a gente é bastante mais preocupante, do que o próprio coronavírus, porque o sarampo é a vacina. Então, a gente tem essa vacinação, a gente tem uma baixa adesão, nesse caso, à vacinação. E a dengue é a população se conscientizar da água parada. Se a gente for analisar, então, a gente poderia preocupar mais com relação à dengue e o sarampo. Vamos dar o exemplo DF, né, que está passando agora por grande quantidade de casos de dengue, então já foi colocado em estado de emergência, e a gente não tem tanta campanha voltada, nesse caso, para essa conscientização da dengue. A febre amarela também foi uma outra preocupação recente, né, uma doença que voltou a persistir. É também mais preocupante do que o próprio coronavírus? Quando a gente pensa, né, em doenças que são transmitidas por mosquito, né, por vetor artrópode, a gente tem essa preocupação porque a gente não consegue eliminar o mosquito. A gente tenta, né, tirando as fontes de água acumulada, com fumacê, tentando diminuir a quantidade, mas ainda é um desafio. Então, se a gente for pensar nessas doenças, a gente colocaria aí dengue, febre amarela, zika, chikungunya, né? Então, hoje, se a gente fosse pensar, seria muito mais válido você correr atrás de um repelente do que de uma máscara. Quem se vacinar contra a influenza está protegido pelo coronavírus, para o coronavírus? Infelizmente, isso não foi de nenhuma forma confirmado, né? Essa proteção cruzada. Na verdade, eles estão adiantando a campanha para evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado, que venham os casos de coronavírus, que provavelmente alguns vão confirmar, e daqui a pouco vão começar a ter os casos de influenza, isso não sobrecarregar o sistema. Agora, existem alguns estudos que vão começar a investigar se os anticorpos poderiam ter uma ação cruzada, mas nada ainda confirmado. Acho que também não sobrecarrega o sistema imunológico, né? Acho que uns Zika vírus, ou melhor dizendo, uma influenza sobre um episódio de coronavírus pode agravar o quadro do paciente, se porventura ele foi aparecer as duas manifestações ao mesmo tempo. Então, vale a pena, pelo menos, buscar se proteger aí da influenza. E do corona. A questão que a gente tem que colocar para a população é que vai vir a nossa sazonalidade. Né? Então, assim, a China está saindo da sazonalidade dela, né, dos casos de coronavírus, de influenza. Então, assim, o número de casos novos estão diminuindo, enquanto que o Brasil a gente vai começar a nossa sazonalidade. Então, por isso a preocupação do Ministério da Saúde em adiantar, como colocado a professora Maria Creuza, a vacinação. E essa campanha toda com relação à prevenção, para você prevenir o coronavírus, você está prevenindo, nesse caso, a influenza. Então, eu acho que o pânico criado principalmente pela população, eu acho que pelo número de casos que está soltando pela mídia, o próprio Ministério está soltando, né, igual 400, mais de 400 casos suspeitos, né? E deixar claro para a população que esse número de casos suspeitos não são casos confirmados, né? Porque a definição de caso suspeito no Brasil é extremamente sensível. Ele quer pegar qualquer caso de influenza. Se a gente for analisar, a maior parte dos que estão descartados são casos de influenza A, influenza B, que no Brasil a gente tem todo ano. Então, quando a gente está colocando o número de casos suspeitos, a população tem que ficar claro para ela que não são casos confirmados. Esses casos suspeitos se dá devido ao número, nesse caso, a sensibilidade da definição de casos. Então, vai aumentar. Se você perguntar para mim, vai aumentar o número de casos suspeitos? O que nós vamos esperando? Sazonalidade vai aumentar.
Pessoas vindo de fora para o Brasil vai aumentar. Então, a definição, como é muito sensível, só tende a aumentar o número de casos suspeitos. Mas aumentar o número de casos suspeitos não quer dizer que você tem que criar pânico, porque não são casos confirmados. Como colocado pela professora Maria Creuza, são só 2 casos confirmados no Brasil e nós não temos transmissão autóctone no Brasil. Então, um caso de coronavírus não passou ainda para outra pessoa aqui ainda no Brasil. Os sintomas são muito parecidos com de outras doenças, da gripe comum, de uma manifestação alérgica, alguma coisa. Então, aí, o universo de casos suspeitos se torna muito grande, é isso? Isso que cria o pânico, né? Quando você libera na mídia 400 casos confirmados suspeitos, as pessoas entendem o confirmado. Nossa, tem 400 casos de coronavírus. Quando você vai mesmo para o exame, a maioria deles não é coronavírus. E quando positiva, por exemplo, para a influenza, né? Agora, as características clínicas parecem muito realmente com de um resfriado, com de uma gripe, né? Tosse, febre, você tem os acometimentos respiratórios. Então, realmente, você só vai fechar o diagnóstico quando você fizer o exame. Para quem sente os sintomas, que podem ser provenientes de várias doenças, como vocês disseram, o que é que a pessoa tem que fazer? Procura o médico imediatamente, o posto de saúde, ou espera alguns dias para haver o agravamento desses sintomas, o que é que tem que fazer? Mais importante primeiro seria a pessoa definir se ela tem a chance de ter entrado em contato com o coronavírus, né? Tudo bem que agora a quantidade de países, né, que já entrou em contato com o vírus é muito alta, é mais difícil de você fechar um caso. Mas se você começou com uma manifestação que é respiratória, mas você não tem uma relação que é propriamente com o coronavírus, você pode estar com a manifestação respiratória corriqueira. Né? Então, é mais importante de de procurar assistência. Porque senão você sobrecarrega um sistema de saúde que de repente não vai conseguir atender as pessoas que realmente têm um risco que é real. E lembrar que o sistema de saúde ele não está voltado só para coronavírus, só para influenza, né? Como foi colocado no início. Ele está captando todos os outros agravos, doenças, nesse caso, relacionados à obesidade, hipertensão, diabetes, então vai tudo para o Sistema Único de Saúde. Então, já tem uma sobrecarga no Sistema Único de Saúde. Então, todo mundo que tem febre e coriza procurar o Sistema Único de Saúde, ele não vai conseguir de forma alguma. Então, assim, ele tem que ter uma noção dessa questão da definição de casos, se ele teve contato com casos de coronavírus, ou se veio de um dos países colocado pelo Ministério como suposto, nesse caso, transmissor de coronavírus, aí sim há uma necessidade até mesmo para fazer quarentena e não se contaminar a família ou outras pessoas. E eu acho importante ressaltar que a maioria das pessoas não desenvolve a doença. Quando a gente fala de Covid, que é o termo que está sendo muito utilizado, Covid é a doença, é Coronavirus Disease. Então, de repente você se preocupar mais com um idoso manifestando sintomas, mas aí nesse caso não pelo coronavírus em si, um idoso com sintoma respiratório, você já tem que ter um cuidado um pouco maior. Uma pessoa com a comorbidade, uma pessoa que já tem uma doença pré-existente, eu acredito que nesse sentido. Entendo. E aí, o que é que a população, de forma geral, tem que fazer para prevenir a possibilidade de contágio? Tem que evitar ambientes fechados, locais com aglomeração de pessoas? O que é que dá para fazer para prevenir? Porque também tem muitos mitos. Tem que lavar as mãos com vinagre. O que é mito, o que é verdade sobre esses processos preventivos? Eu acredito que nesse primeiro momento, o mais importante seria a parte de higiene, né? Lavar as mãos com sabonete. Às vezes as pessoas têm muito hábito de mostrar a mão para a água, né? É verdade. Mas não realmente de higienizar, utilizar, né, o sabonete para que possa então fazer a limpeza. Ter o álcool gel, né, próximo, então uma bolsa quando você não tiver a chance de lavar as mãos. Agora, evitar locais aglomerados. De repente, você está numa sala, tem uma janela, é o ideal que a janela seja mantida aberta, mas não pelo coronavírus apenas. Mas porque daqui a pouco a gente vai ter casos de influenza. Então, de uma certa forma, locais fechados, evitar nesse sentido, de tentar manter uma circulação. Agora, como está tendo casos positivos, caso isso venha a aumentar, aí de repente os locais fechados, né, ter um cuidado um pouco maior. E a prevenção nada mais é do que uma doença respiratória, se a gente for analisar. A gente não está prevenindo o coronavírus. Quando você está fazendo isso, você está prevenindo todas as doenças respiratórias. Tossir, né? Então, a gente automaticamente está com medo da influenza, né? Que existe uma sazonalidade também da influenza. Então, a hora que você está prevenindo o coronavírus, você está prevenindo também a influenza. E são coisas simples, que qualquer pessoa. Então, não precisa ter conhecimento para fazer a prevenção. Né? Então, você pode, em casa, né, crianças, jovens, idosos, fazer a prevenção diariamente. É uma coisa rotineira. É você colocar no seu costume essa prevenção, depois você vai começando a fazer aleatoriamente. Automaticamente. E aí, isso não é só para agora. Tem que deixar bem claro, não é só para hoje. Isso é para a vida toda. Porque você não está prevenindo o coronavírus, você está prevenindo doenças respiratórias. Né? E uma delas é a influenza, que a gente tem todo ano os casos de influenza.
Então, primeira dica, lavar as mãos. Sim. Não só mostrar para a água, né? Sim. Como é que lava a mão adequadamente? Para lavar as mãos é muito importante, né, que você tome cuidado com essa região das palmas, com as regiões interdigitais, com o dorso da mão, com o polegar. O polegar passa normalmente batido na lavagem das mãos, né? Sabão normal. Sabão normal. O vírus, ele é um vírus envelopado, ele tem como se fosse uma membrana da célula que ele rouba, né? Então, álcool gel funciona, detergente funciona, sabonete funciona, não precisa usar vinagre, né? Quando tossir, não Quando usar a você mão, usar proteger o normalmente braço. o braço, né, a roupa, não deixar que isso vá até outra pessoa. Quando você usa as mãos, normalmente você toca nas superfícies, isso causa um processo de transmissão. Máscara, tem pessoas que estão usando a máscara para se proteger, mas que não sabem o tipo de máscara, ou então usam a máscara por mais de um dia, ou então no manusear da máscara ficam tocando mais no rosto do que normalmente elas tocariam. Aí ao invés de ser uma proteção, se torna o quê? Um risco. E tem essa procura, igual a gente está vivendo, né? A procura desesperada pela máscara, né? E não tem necessidade de tanto essa procura pela máscara se você pode fazer uma higiene das mãos, né? E você não tem necessidade de você gastar dinheiro com máscara, como está acontecendo em várias farmácias, não ter mais máscaras, essa questão de correr atrás de máscara que a população está fazendo. Não tem necessidade. Você consegue fazer, através da higiene, uma forma de prevenção muito mais eficaz. E acaba esgotando do estoque para as pessoas que realmente precisam usar. Se você trabalha no hospital, se você está doente, quer evitar, né, de Outras espalhar doenças isso no ambiente. respiratórias. Ou está numa Exatamente. quarentena, né, que você está numa casa que você tem um paciente, nesse caso, com suspeita de coronavírus, está em quarentena, ele acaba necessitando de máscara e as famílias também, para entrar em contato com ele, acabam utilizando máscara que a gente não tem para adquirir para essas pessoas que necessitam, como colocado pela professora. Comprei um produto importado pela internet da China. Há a possibilidade desse produto vir contaminado? A empresa teve até que fazer um comunicado, né? Uma das empresas que comercializa muito, né, com produtos da China. Ele é um vírus, ele tem uma atividade que em algum momento, se ele ficar muito exposto no ambiente, ela é perdida, né? Então, já fizeram alguns estudos que ele resiste. Ele resiste por uma semana, mas ele resistiria por uma semana em condições ideais, né? Então, normalmente esses produtos passam por situações que são de higienização e você não vai pegar aquela caixa e entrar em contato com as suas mucosas. Demora muito para chegar, 3 Isso. meses. Eu O acredito vírus que já é não tão consegue fácil. resistir. Sim, eu acredito que é mais uma questão de higienização. Se você mexer na caixa e aquilo ele não chegar na sua mucosa, não tem como o vírus chegar até você. O plástico bolha que tem ar e está dentro do produto, tudo isso é mito. Sim. Tudo certo. Plástico bolha, mesmo que tenha Tudo- ar, tudo não mito. carrega internamente, senão nos laboratórios usavam plástico bolha para... E você coloca um ponto que a gente tem que chamar a atenção. Primeiro, a discriminação dos produtos que vêm da China e a discriminação das pessoas que estão no Brasil e que têm descendência de chineses. Então, assim, a gente está passando por uma situação de pessoas espancando, né? Como Nossa. se você é o coronavírus. Isso não pode acontecer, né? A questão é que as pessoas estão no Brasil, ela não tem nem contato com o coronavírus. Então, assim, a gente tem que respeitar essas pessoas, dar um apoio para essas pessoas que estão aqui, que são descendentes chineses, porque pode ter familiares que estão lá passando por problemas, não por coronavírus, mas problema do país que está vivendo esse caso, uma quarentena, pessoas isoladas, sem alimentação. Então, assim, a gente tem que dar apoio para eles. Gera e já não, uma angústia nas pessoas, sim, elas precisam de uma acolhimento, preocupação, né? de precisar de acolhimento, e a gente está Acolhimento. agredindo essas pessoas, como está saindo aí, pessoas agredindo por ser chineses, entendeu? E os casos brasileiros não vieram da China, vieram da Itália. Então, esse preconceito todo, além de ser totalmente absurdo, foi infundado. A gente recebeu de um país europeu. A gente teve aí um recorde, os cientistas brasileiros conseguiram mapear o vírus em tempo recorde. O que isso representa para a ciência? Eu acredito que nesse momento representa uma bandeira para dizer vale a pena fazer ciência, vale a pena investir em ciência. E mesmo tendo todas as dificuldades, a gente tem um corpo científico, né? A gente tem pesquisadores muito bons, que conseguem às vezes fazer trabalhos muito bons em adversidade. Então a nossa pesquisa está passando por um momento muito difícil em termos de incentivo, né? E mesmo assim a gente conseguiu sequenciar o genoma em tempo recorde. A Itália não tinha conseguido fazer os dele, a gente vai fazer cooperação para que eles possam fazer o sequenciamento e que a gente possa comparar. Então, eu acredito que nesse momento é uma bandeira, dizendo vale a pena fazer ciência e olha como é que a gente consegue se destacar.
E até mostrar mesmo a importância dos pesquisadores brasileiros. Porque quando a gente vai pegar artigo, a maior parte são de outros países. Né? Então, você pode mostrar que nós, pesquisadores brasileiros, formados no Brasil, né, que tivemos toda a atenção, nesse caso, dos professores brasileiros, nós temos capacidade de uma resposta rápida, a gente tem conhecimento... Inclusive tecnológica também, né? Para dar uma resposta à saúde pública do nosso país. Sim. Então, eu acho que assim, veio levantar mesmo essa bandeira e mostrar que nós somos capazes de responder à saúde pública do país e que a gente está preparado para receber, nesse caso, vírus, que são vírus novos ou até mesmo outras viroses, que a gente está preparado, nesse caso, tanto na parte científica, como também na parte de saúde pública, a gente for analisar a vigilância, né, tanto a vigilância epidemiológica como a vigilância ministerial do Ministério, está respondendo, atenta aos casos suspeitos, ao caso confirmado, à questão da quarentena e sempre atualizando os dados. Então a gente está tendo, nesse caso, uma resposta rápida da saúde pública do nosso país, apesar de todos os problemas que a saúde pública do nosso país enfrenta, a gente está mostrando assim, a gente consegue, trabalhando sério, a gente consegue dar uma resposta para a população. Do ponto de vista infraestrutural, a população sabe que em algumas regiões é muito sofrido depender do Sistema Único de Saúde, mas do ponto de vista do preparo desses órgãos para a inteligência da saúde do país, nós estamos bem. O Brasil é um país bem equiparado, tem bons pesquisadores e uma tecnologia que permite com que essas pesquisas sejam feitas. O SUS ele tem uma estrutura muito robusta, né? O que acaba fazendo com que o SUS não funcione de forma adequada são os problemas associados à corrupção, quando você tem um desvio de verba. Mas o SUS ele tem uma organização que é premiada no mundo inteiro. Né? Então, a nossa vigilância epidemiológica, o nosso sistema mesmo de vigilância, de saúde pública, ele é um sistema muito bom. E a gente consegue ver nesses momentos em que vem uma crise e a gente está preparado, mesmo com todas as dificuldades, a gente está preparado pela qualidade de ciência que a gente faz, mesmo com as dificuldades. Pelo tempo de resposta e preparo, né? Professores, agradeço muito a disposição de vocês, abro espaço para que vocês deixem suas últimas colocações a respeito do que cuidados as pessoas devem ter, para diminuir um pouco esse pânico e esse momento de preocupação que as pessoas estão passando. Muito obrigada pela presença e o espaço é de vocês. Bom, gostaria de agradecer o convite, né, primeiramente. Esse espaço é muito importante, a divulgação da informação. Então, o que eu deixaria como uma mensagem final é que as pessoas tomem muito cuidado com as fake news. Eu acredito que hoje as fake news estão fazendo um mal muito maior do que o próprio coronavírus, né? Que chequem as informações, que busquem os sites, né, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Hoje eles são muito mais acessíveis. Tem até um aplicativo que você baixa no seu celular para poder se informar. E evitar pegar as fontes, né, de grupos de WhatsApp, né, que você sabe que às vezes podem estar só divulgando notícias que acabam sendo mais prejudiciais. Então, acho que esse seria assim, o meu recado final. Eu queria agradecer, né, pelo convite. Eu acho que esse bate-papo é de extrema importância, né, tanto para nós professores, né, a gente acaba aprendendo um pouco mais quando a gente está discutindo com outro professor. E, da mesma forma colocado a professora Maria Creuza, essa preocupação que a gente tem grande com os fake news. Então, hoje, os nossos jovens estão muito ligados, nesse caso, ao grupo de bate-papo, ao Instagram. E a gente tem hoje site, fontes do Ministério da Saúde, que passa as informações. Então, essa questão de, o Instagram disse isso, o blogueiro disse isso, ok? Então, acho que assim, primeiro vai procurar a fundo no site do Ministério da Saúde, lá tem todos os dados, tem aplicativos que falam, nesse caso, sobre os fake news, o que está dizendo errado, se é mentira, isso é verdade, se é mito ou é verdade. Então, a população primeiro tem que conhecer antes de criar um pânico. Eu acho que a gente está vivendo já numa época onde as pessoas já vivem ansiosas, estressadas, né, com problemas psicológicos, e se você depara ainda com fake news de um pânico, isso assusta mais as pessoas ainda. Então, antes de você criar esse pânico todo, eu acho que vale a pena você investigar ou até perguntar os próprios pesquisadores, que nós temos vários no Brasil e que estão sempre de portas abertas para responder, né, e tirar essas dúvidas colocadas pela população. E, inclusive, esse é o nosso papel como educador, né? De você pegar uma população que às vezes é leiga, que não consegue ter o acesso à informação correta, e você tornar essa informação acessível, né? Então, um recado também para os nossos professores, para os nossos alunos, se você está fazendo uma formação acadêmica, é o seu papel social, é o seu dever com a sociedade, trazer essas informações da forma mais acessível possível. Pois é, visto que não há motivos para pânico, nosso programa vai encerrando por aqui. Nossa dica é que você procure as fontes de informação oficial do seu país, Organização Internacional da Saúde, que abra mão das fake news para que você não entre em pânico e não acabe associando e passando informações que não são verídicas a respeito desse caso ou de qualquer um outro que possa vir a surgir. Até o próximo programa, eu espero você.